Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, estamos trabalhando com as sequências de funções. É aqui onde estamos no nosso curso. Aí você já sabe quando que uma sequência de funções ela converge. Vocês viram que tem duas maneiras de convergir. É a convergência pontual, ela sempre converge para uma outra função. Ela é pontual porque você escolhe esse pontinho que pertence ao domínio que é comum a todas, que chamamos de A. E quando você faz as continhas caindo em sequência numérica, você vê que essa sequência de função, quando você fixa esse ponto x0, vira uma sequência numérica e ela converge para essa função aplicada também nesse ponto como uma sequência numérica. É que você tem a convergência pontual. Eu disse a vocês que esse nome também pode aparecer como convergência simples. É o mesmo significado, pessoal, certo? Ou pontual ou simples. A outra espécie de convergência para sequências de funções é a sequência uniforme, onde, independente desse ponto que você escolheu, a sequência vai convergir para essa função, sem que você tenha que se preocupar se mudando esse ponto. Eu posso cair em uma outra função que não seja essa. Você não tem mais essa preocupação, porque agora a convergência ela é uniforme. Qualquer ponto que você tomar aqui no domínio comum a todas as sequências, a todas as funções f, sin, n, você tem a convergência. Essa aqui é a uniforme. Então, para sequências de funções, você tem duas convergências, pontual e a uniforme. Aí vocês viram que nem sempre decidir se uma convergência ela é uniforme ou não é tarefa fácil. Porque a convergência pontual, que é a convergência simples, você consegue fazer as continhas trabalhando com sequência numérica. Aí fica mais tranquilo para você enxergar a convergência pontual. Agora, a uniforme, eu tenho que estar sempre carregando aquele epsilon, vendo se aquele epsilon independe do x. Aí fica mais trabalhoso você verificar a convergência uniforme, sempre recorrendo à definição, pessoal. Aí eu mostrei para vocês na aula anterior que tem um teorema que pode facilitar a sua vida. O teorema é esse aqui. O que o teorema 1 garante? Seja f índice n. O teorema 1 vai garantir o seguinte. Vou pegar aqui o laser. Então, eu tenho f índice n, uma sequência de funções. Tenho a sequência de funções. Aí tenho f que sai de b chegando em r, uma funçãozinha real. Essa função é dada por f de x igual ao limite, quando n tende a mais infinito, das sequências de funções f índice nx. Se isso aqui aconteceu, você já sabe que essa convergência é pontual. Porque quando a convergência é pontual dentro de um conjunto como esse, que é um subconjunto do domínio A, domínio esse que é comum a todas as f's índice n, então eu posso definir essa função f desse jeito aqui, pessoal. Então aqui já está subentendido que a convergência, pelo menos pontual, tem que ocorrer. Agora, a convergência uniforme eu ainda não sei. Mas, se essa convergência pontual aqui for uma convergência uniforme, aí o que vai acontecer? Cada uma das f índice n sendo contínua, a minha função f também tem que ser contínua, pessoal. Certo? Então, se falhar a continuidade dessa minha f aqui, significa dizer que essa convergência não pode ser uniforme. Certo? Falhou a continuidade da minha função f, eu concluo que a convergência não é uniforme. Então, nesse sentido, ele ajuda você sim.
Vamos fazer um exemplo. Eu vou continuar com o exemplo da aula anterior, pessoal, que vocês não ficou bem explicado não, né? Vou continuar com ele. O exemplo era o seguinte. A gente ficou bem ruim. O exemplo é o seguinte, né? Verifique se a sequência de funções que em nossa sequência de funções, a f índice nx, que é a função x elevado a n, ela converge uniformemente no intervalo de 0 a 1. Vou considerar um intervalo fechado de 0 a 1 e quero saber se essa convergência ela é uniforme, pessoal. Na aula passada você disse que não dava para ser fechado, porque aí não ia dar certo. Como é que é, Elson? Na aula passada você disse que o intervalo não podia ser fechado, porque não ia dar certo, não foi não? Foi isso que eu disse, né? Acho Então que vamos refazer com o intervalo fechado, Kelson, para ver o que acontece. tá bom. Certo? Vamos lá. Eu vou olhar para cá. Aí eu quero saber se temos uma convergência uniforme. Então, pontualmente, é imediato perceber que essa função ela converge, né, pessoal? Pontualmente, note que pontualmente o que acontece? Pontualmente, aí eu disse que seria aberto, porque quando era aberto ela ia direto para o zero. Foi isso mesmo que eu falei. Acho que foi isso mesmo. Fn, f de 1. Então, pontualmente, o que acontece, pessoal? Se esse meu x for igual a zero, então pontualmente temos que vou escrever aqui. Para x igual a zero, quando eu olhar para f índice n de zero, ela é zero elevado a n, que é igual a zero. Então, se eu faço n tender ao infinito aqui, não vai alterar nada, porque a sequência ela é constante. Isso aqui vai me dizer que o limite, quando n tende a mais infinito, de fn de zero, isso aqui é zero. Agora, se eu considerar um x entre o 0 e 1, o que vai acontecer, pessoal? Vou considerar agora um x entre 0 e 1. X maior do que 0 e x menor do que 1. A nossa f índice n de x tem a seguinte expressão. Ela é simplesmente x elevado a n. Daí, se eu faço n tender ao infinito, eu vou fazer n tender ao infinito na expressão da minha f índice n de x. Aí eu vou fazer n tender a infinito na expressão de x elevado a n. Como o nosso x está entre 0 e 1, aqui é uma sequência numérica, se você fixar esse x entre 0 e 1. E vocês já viram que por sequência numérica, isso aqui vem para zero, pessoal. Porque eu fixei esse meu x aqui entre 0 e 1, e eu sei que essa sequência numérica aqui, ela vai para zero. Então, isso aqui acontece. Agora vamos olhar o que acontece quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, vamos ver o que acontece, pessoal.
Então, para x igual a 1, o que temos? A nossa f índice n de 1, ela será 1 elevado a n, e é imediato que quando eu faço n tender ao infinito, eu estou fazendo o n tender ao infinito em algo que é constante. Continua sendo constante, pessoal. Que é igual a 1. Então agora eu tenho que definir a minha função f, porque a minha função f ela é uma função dada por um limite de uma sequência de funções. Como é que será essa nossa função f, pessoal? Então, perceba que essas informações aqui serão justamente a imagem da nossa função f. Então agora eu posso definir a função f. Então assim, definimos a nossa função f de x, que ela passa a ser igual ao limite quando n tende a mais infinito da sequência f índice n de x. Aqui eu vou considerar esse nosso x maior ou igual do que zero, menor ou igual do que 1. Definimos onde essa função ela possui duas espécies de imagens, pessoal. Lá, voltando aqui, aqui. Então, a função possui duas espécies de imagens, onde a nossa f de x, ela tem imagem zero. Se esse nosso x é maior ou igual do que zero, e ele é menor do que 1, e possui imagem 1 quando o nosso x é igual a 1. De onde foi que eu concluí isso, pessoal? Eu concluí isso pelas contas que eu acabei de fazer aqui em cima. Fx é o limite dessa função aqui, só para você se situar. Nossa função fx aqui ela é dada dessa forma aqui. Aqui é a função f. Só que eu encontrei dois limites. Quando o x está entre 0 e é menor do que 1, a minha função tem limite 0, então a minha função f de x tem imagem 0. Quando x é igual a 1, a minha sequência de funções tem limite 1, então a minha f de x é igual a 1 se o x é igual a 1. Então a minha f é essa. Essas duas coisas significam exatamente que estamos diante da mesma situação, pessoal. Ó, essa f é essa f aqui. Aí eu vou agora recorrer ao teorema. Porque o que o teorema diz? O teorema garante o seguinte: se a convergência aqui ela é uniforme, estou supondo, então a continuidade das minhas f índice n tem que garantir a continuidade da minha função f. Pessoal, mas se você olhar para essa f índice n aqui, no intervalo de 0 a 1, ela é contínua. Vocês concordam que ela é contínua? Então, essa função aqui, para cada n que você fixar, essa função f índice n, que é o x elevado a n, ela é contínua no intervalo de 0 a 1. Isso não tem mais dificuldade para vocês, não. Então, elas são contínuas. Agora, eu tenho que olhar para a função f. A função f é que eu não sei se é contínua. Então, eu vou trocar o problema da convergência uniforme por um problema de continuidade, que é simplesmente você verificar se essa função ela é contínua nesse intervalo fechado. Deixa eu escrever assim. Como? As funções f índice n, que são as funções x elevado a n, são contínuas. Isso aqui vocês não têm nenhuma dificuldade em verificar. Como isso aqui acontece? Então, pessoal, eu tenho que olhar simplesmente para a quantidade da função f. Temos que olhar para a continuidade da função f.
vocês podem perceber? Se o meu x está entre 0 e 1, melhor, é maior ou igual do que 0 e é menor do que 1, essa minha função f é imediato que ela é contínua, pessoal? Sim, né? Ora, se eu considerar esse meu x entre 0, maior ou igual do que 0 e menor do que 1, o que temos, pessoal? Eu tenho que essa função f ela é contínua. Se eu fixar sei lá, eu fixei um c menor do que 1. A imagem da função ainda é 0. Eu posso me aproximar desse c pela esquerda e pela direita. Não de 1, desse c que eu fixei. Ainda tenho 0. Então, para esse x entre 0 maior ou igual do que 0 é menor do que 1, então eu tenho que a função fx ela é contínua. Porém, em x igual a 1 temos um problema, pessoal. Porém, quando o nosso x for igual a 1, temos um problema. Por quê? Se eu me aproximar de x pela esquerda, se eu me aproximar de 1 pela esquerda, eu estou me aproximando de 1 e minha função está sendo sempre constante igual a 0. E esse limite ele tende a ir para 0. Não é a imagem da função que é igual a 1. Então, a minha função f é uma função descontínua. Nesse ponto, x igual a 1. Porém, quando x é igual a 1, aí eu vou olhar para o limite. Porém, quando x é igual a 1, o limite, quando x se aproximar de 1, aqui eu estou me aproximando pela esquerda, pessoal, porque para valores à direita não faz sentido para nós aqui não, né? Então, da função f de x, se o limite é igual a quanto? Você vai olhar para a função f e vai aplicar o limite. Aqui, ó, estou me aproximando pela esquerda. Essa função tem limite 0, que não é igual à sua imagem. Isso aqui é igual a 0, que é diferente da imagem da função f no ponto 1. Ou seja, a minha função é descontínua nesse ponto. Ou seja, a função f ela é descontínua em x igual a 1. Portanto, pelo teorema anterior, eu não posso ter convergência uniforme nesse intervalo, pessoal. Portanto, pelo teorema anterior, f de x igual ao limite quando n tende a mais infinito, da minha sequência de funções f índice n de x, não é uniforme essa convergência, pessoal. Então, eu troquei o problema por simplesmente um problema de estudar o limite de uma função. Que eu acredito que é mais simples do que você manusear aqueles épsilons para ver se depende só do índice 0 e não depende do x, pessoal. Fica mais prático. Vamos fazer outro exemplo? Vamos fazer outro exemplo. O outro exemplo é o seguinte. Não sei. Então, verifique se o seguinte, pessoal. Vou verificar se... Deixa eu ver.
Vou escrever assim, se a nossa f índice n de x, que é a função x elevado a n sobre 1 mais x elevado a n, se ela converge uniformemente, se ela converge uniformemente em um intervalo de 0 a 1, pessoal. Quero verificar se essa sequência de funções converge uniformemente no intervalo de 0 a 1. Posso considerar um intervalo maior? Posso considerar um intervalo maior. Já considerei aqui de 0 a 1. Eu vou considerar um intervalo maior, pessoal. Vamos tirar 0 a 1. Vamos deixar assim. Se ela converge uniformemente no intervalo de 0 a mais infinito. Pronto. Pronto. Então, pessoal, você vai olhar para essa sequência de funções. O primeiro passo é enxergar para onde que essa função converge pontualmente. Então, inicialmente, temos que entender para onde essa função converge pontualmente. Então, pontualmente, o que temos? Vou começar a tomar valores. Quando x é igual a 0, então aqui, para x igual a 0, a nossa f índice n de x é simplesmente f índice n de 0, que é 0 elevado a n sobre 1 mais 0 elevado a n, que isso aqui é constante igual a 0, pessoal. Então quando eu faço n tender ao infinito, eu faço n tender ao infinito em uma sequência constante igual a 0, que continua sendo igual a 0. Percebam. Agora eu vou considerar, sei lá, o meu x entre maior do que 0 e menor do que 1 estrito, pessoal. Então, eu vou considerar o meu x. Aqui eu estou fixando esse x entre 0 e 1. Se eu faço isso, a minha sequência de funções fica simplesmente x elevado a n sobre 1 mais x elevado a n. E aí, pessoal? O meu x está entre 0 e 1. Aí é fundamental que vocês saibam calcular o limite de sequência numérica, pessoal. Então, quando eu faço o limite com n tendendo a infinito da minha f índice n de x, eu estou fazendo n tender a infinito a expressão de x elevado a n sobre 1 mais x elevado a n. Pessoal, esse limite vai para onde? Essa é a pergunta, né? Esse limite vai para onde? Percebam o seguinte. O x está entre 0 e 1. Então, o meu numerador ele vai para 0 quando o n vai para infinito. O x está entre 0 e 1. Aqui no meu denominador, ele vai para 1 quando o n vai para mais infinito. Aqui vem para 0, aqui vem para 0, vai ficar 0 sobre 1, que é igual a 0. Tranquilo? Então,
para x igual a zero ou para x maior do que zero e menor do que 1, eu já sei para onde essa minha sequência de funções converge. Então, pontualmente aí já está ok. Agora, se meu x for maior do que 1, o que vai acontecer, pessoal? Então, agora, quando o nosso x for maior do que 1, esse meu x é maior do que 1, o que vai acontecer, pessoal? Ainda tenho que a minha f índice n de x ainda é igual a x elevado a n mais x elevado a n sobre 1 mais x elevado a n. Professor, maior ou igual, né? Maior ou igual, né? Vamos fazer igual logo, pessoal, porque vamos fazer igual. Vamos fazer igual logo, depois a gente faz só maior. Ficou faltando igual. Vamos lá. Para x igual a 1, a minha f índice n de 1, ela será 1 elevado a n, tudo isso aqui sobre 1 mais 1 elevado a n. Aqui eu vou obter uma sequência constante, que é a sequência 1 meio. Então se eu faço n tender ao infinito na sequência constante 1 meio, eu não vou alterar essa sequência em nada, pessoal. Ela continua sendo igual a 1 meio. Agora eu vou olhar para o nosso x quando o x for maior do que 1. Quando x for maior do que 1, eu quero entender o que acontece. Então vamos lá, pessoal. Para x maior do que 1, quando eu olhar para f índice n de x, isso aqui será simplesmente x elevado a n sobre 1 mais x elevado a n. Agora eu vou fazer o meu n tender ao infinito. Então, quando eu faço o n tender ao infinito, aí eu vejo o que acontece. Lembrando que aqui são limites de sequências numéricas, e eu suponho que vocês já estão afiados com isso nesse momento aqui, pessoal. Por favor, eu peço que nesse ponto vocês estejam afiados com limite de sequência numérica. Então eu vou fazer o n tender a infinito na minha sequência f índice n de x. Aí eu vou fazer n tender a infinito na seguinte expressão: x elevado a n sobre 1 mais x elevado a n. Como o nosso x é maior do que 1, eu posso olhar para cá da seguinte maneira. Então eu faço n tender ao infinito na expressão de x elevado a n sobre x elevado a n, que multiplica 1 mais 1 sobre x elevado a n mais 1. Aí eu posso olhar para cá. Posso dividir essa expressão com essa. Vou fazer entender o infinito. Vou só ajeitar essa escrita aqui que ficou feio, pessoal. Ficou feio. Aqui é 1 sobre x elevado a n, aí mais 1. Aí eu faço n tender a mais infinito. Aqui vem para zero, porque eu tenho 1 sobre x elevado a n. 1 sobre alguma coisa que vai para mais infinito. 1 sobre infinito é zero. Aí ficou simplesmente que isso aqui é igual a 1. Então ficou 1 sobre 1, que é igual a 1. Então agora, pontualmente, eu já sei o comportamento da minha sequência de funções, pessoal. Pontualmente. Se eu sei o comportamento pontual da minha sequência de funções, eu posso definir uma nova função, que é justamente a função formada por esse comportamento pontual da minha sequência de funções. Verdade? Então, assim, eu defino a minha função f de x, que será o limite quando n tende a mais infinito da minha sequência de funções f índice n de x.
Como é que essa função é dada, pessoal? Esse comportamento aqui você já conhece. Onde? Deixa eu retornar aqui. Onde? A minha f de x terá imagem 0 quando x for igual a 0. A minha f de x terá imagem 0 quando x for maior do que 0 e menor do que 1. A minha f de x terá imagem 1 meio quando o meu x for igual a 1. E a minha f de x terá imagem 1 quando o meu x for maior do que 1. Essa é a expressão, ou a grosso modo, é a cara da função f, dessa funçãozinha aqui. Essa é a sua expressão ou a sua cara, onde f de x será igual a 0 se o meu x for maior ou igual do que 0 e menor do que 1, será igual a 1 meio se o meu x for igual a 1 e será igual a 1 se o meu x for maior do que 1. Então, pontualmente, a nossa sequência de funções converge para essa função aqui, pessoal. É desse jeito. Essa é a convergência. É 0, 1 meio. Isso aqui teria um gráfico, basicamente, seria o quê? O gráfico dessa função f. Seria uma escada, né? Seria isso? Deixa eu verificar aqui rapidão, pessoal. Como é que seria essa função f? Aqui. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. Aqui é a origem. Então, se o x é 0 até o nosso x igual a 1, a função tem imagem 0. Então, aqui eu posso colocar de verde. Aqui eu coloco a bolinha. Quando o nosso x for igual a 1, a imagem da função é 1 meio. Aqui eu tenho 1 meio e aqui eu tenho 1. Então, a imagem é essa aqui. Agora, se o meu x for maior do que 1, for valores para cá, a função terá imagem constante igual a 1. Então, será uma reta. Deixa eu pegar aqui a reta, ou um segmento de reta. Ele parte aqui do 1 sendo aberto. E vai, pessoal. Aqui é aberto. Pronto, o gráfico da nossa função f de x. Aqui é o gráfico. Então, esse é o comportamento da função f. Essa função é dada como limite de uma sequência de funções. Mas o que queríamos fazer mesmo, pessoal? Qual era o nosso interesse? O nosso interesse não era estudar o gráfico dessa função. O nosso interesse é verificar se essa sequência de funções aqui, ela converge uniformemente nesse segmento de reta, nessa semi-reta aqui, pessoal, nesse intervalo ilimitado. Pontualmente eu já sei para onde ela vai. Agora, resta saber para onde ela vai uniformemente. Eu não vou utilizar a definição, recorrer àquele epsilon e ver se aquele epsilon depende somente do n índice 0, porque aparenta ser bem mais trabalhoso. O que tem que perceber é que as sequências de funções elas são contínuas. Então, note que como as nossas f índice n de x, que são x elevado a n sobre 1 mais x elevado a n. Essas funções aqui são todas contínuas, pessoal. Elas são contínuas. Aí não temos nenhum ponto de problema. Podem perceber? Porque o x nunca será negativo. Então não temos problema. Então ela é contínua.
no intervalo de 0 a mais infinito, temos continuidade. Então, assim, ou daí, basta olhar para a continuidade da função f, pessoal. Então, se eu quero entender o comportamento uniforme da minha sequência de funções aqui dada, basta eu olhar para a continuidade da função f, função essa que é justamente definida pelo limite, quando n tende a infinito, da minha sequência de funções. Pessoal, eu pergunto a vocês, essa função f, ela é uma função contínua nesse intervalo de 0 a mais infinito? Essa é a pergunta. Não, pessoal, ela tem descontinuidade. Se você olhar para x igual a 1, se você se aproximar de x igual a 1 pela esquerda, a função tende a 0. Se você se aproximar de x igual a 1 pela direita, a função tende a 1. Só isso já bastaria para você concluir que a função não é contínua. Mas tem mais problema ainda. A imagem da função é um meio. Ela não é imagem 0 nem 1. É um meio. Então, a descontinuidade é uma descontinuidade muito grave, pessoal. Se você olhar para o gráfico da função, fica bem mais claro ainda ou mais visível essa descontinuidade. Está aqui o gráfico da função. Perceba. Aqui, ótimo. Contínuo. Aqui, muito bom. Contínuo. Aqui, problema, descontinuidade. Então, pessoal, nesse intervalo de 0 a mais infinito, não temos continuidade da função f. Ela não é contínua. O que o Kelson disse? Você tem que fazer o gráfico? Não, pessoal, a ideia de fazer o gráfico fica ao critério de vocês. Se você quer enxergar a descontinuidade da função olhando para o gráfico, tá tranquilo, não tá errado não, certo? Isso é muito bom. Você faz o gráfico e enxerga a descontinuidade. Mas se você não quer fazer o gráfico, você pode simplesmente olhar para cá. Nesse ponto x igual a 1. Se eu me aproximar de x igual a 1 aqui pela esquerda, a minha função ela vem para 0. Então, só olhando para cá, eu já consigo ver que a minha função é descontínua nesse ponto. Então, eu não tenho convergência uniforme nesse intervalo, pessoal. Certo? Ficou claro agora a questão do gráfico? Porque são dois limites, né? Um é para descobrir a imagem, que é Isso. pela lei da função. É. E outro é o limite da função, é isso? Isso, é o limite da função que você descobriu. É isso mesmo. A grosso modo, seria isso aqui, pessoal. A grosso modo. Mas fica ruim eu escrever assim porque dá uma bagunça. Dá uma bagunça. Seria você fazer x tender a alguma coisa e fazer n tender a infinito. Da sua f índice n de x. Isso aqui seria de um modo bem grosseiro. Você aplicaria dois limites de uma única vez. Mas é melhor decompor assim direitinho que você consegue enxergar as coisas com mais clareza. Mas é isso mesmo, você faz dois limites. O primeiro é na sequência de funções, que é uma sequência numérica. Depois você vai estudar o limite da função que você encontrou, o limite do limite. É isso mesmo. Está correto. Então, como temos descontinuidade em x igual a 1, então são contínuos. Ora, a nossa função f de x, ela é descontínua em x igual a 1. Portanto, não temos a convergência uniforme, pessoal. Deixa eu escrever assim. Portanto, não temos que f de x
é igual ao limite quando n tende a mais infinito da nossa f índice n de x uniformemente. Pontual, ok, mas uniforme não, pessoal. Certo? Aí eu pergunto a vocês, ah, pessoal, mas se acontecesse de AF ser contínua, sei lá, eu olhei aqui eu enxerguei uma descontinuidade, isso eu consegui enxergar. Mas se por acaso ela fosse contínua, será que eu conseguiria afirmar que a convergência seria uniforme? Que é basicamente você olhar para a recíproca do teorema 1 aqui. Ah, minha F é contínua. Será que eu consigo afirmar que essa convergência ela é uniforme? Não. Ainda não consigo garantir isso não, pessoal. Eu só consigo, com o teorema 1, garantir que não é uniforme. Mas garantir que é uniforme, eu não garanto. Por exemplo, vou pedir aqui uma outra página. Vou colocar assim, cuidado. A recíproca do teorema 1, ela não é verdadeira, pessoal. Por exemplo, você pode olhar para a seguinte função, ou melhor, a seguinte sequência de funções. Por exemplo, temos que a nossa f índice n de x, que é a função x sobre n, com x maior do que zero, pode ser igual também, né, pessoal? Com x maior ou igual do que zero, ela converge pontualmente, ela converge pontualmente para a função f de x constante igual a zero, pessoal. Isso acontece. Ela converge pontual. Se você olhar para a função f de x igual a zero, ela é uma função contínua, não tem nenhum problema com essa função, pessoal. Isto é, essa nossa f de x identicamente igual a zero, ela é o limite quando n tende a mais infinito de x sobre n. Fixei o x, mandei n para o infinito. Isso aqui vai para zero. E ela é contínua. Ela é contínua e cada uma das f's índice n também são contínuas, pessoal. Lembrando que n é natural. Natural não vai ao zero. Porém, essa convergência aqui ela não é uniforme. Eu fiz esse exemplo para vocês dizendo que essa convergência não é uniforme. Vocês devem lembrar. Porém, essa convergência não é uniforme.
Isso aqui não é uniforme, pessoal. Então, a recíproca do teorema não é verdadeira. Então, primeiro a gente tem que testar, no caso do exemplo anterior ali, aqueles 4 casos lá que você botou, né? Aí bem Isso. ali, se não fosse contínuo, já não dava, já parava por ali. Parava lá, isso. Isso. Porque a ideia aqui é o quê? É você olhar para cá e, por exemplo, você já tem a descontinuidade no ponto x igual a 1. Então, você vai fazer uma quebra. Você vai refinar o seu domínio. Então não vou mais olhar para esse ponto aqui. Então, o que é interessante, que pode ser que a minha sequência de função seja muito boa aqui, ou que ela seja muito boa aqui. Mas aqui eu tenho um problema. Eu não posso considerar tudo isso aqui, não. É isso que eu estou dizendo a vocês, pessoal. Naquele intervalo todo, eu não vou ter uma coisa muito boa, que é a convergência uniforme. Mas aqui ou aqui, pode ser que a coisa esteja muito boa. Mas se você conseguir restringir isso aqui, fica muito mais fácil de você entender o comportamento da função do que nela toda. Que você pode olhar para cá, você já está limitando o seu x. Se eu limitei o x, eu já consigo ver aquela convergência uniforme de um modo mais simples, pessoal. A mesma coisa se eu olhar para cá. Eu consigo restringir. Eu não estou tendo tanto problema assim, porque senão você teria que ver caso a caso, caso a caso, aí sim tentar determinar se essa convergência é uniforme ou não. Mas Então está correto. ele sempre vai me perguntar dessa convergência em um determinado intervalo, né? Ele não vai perguntar assim, simplesmente, é convergente. Ou Ele assim, ou em um vai ter que determinado perguntar. intervalo, ou então ele pede para você estudar aquela convergência. Aí, quando ele pede para estudar a convergência, aí você tem que olhar para o intervalo inteiro e enxergar os pontos de problema. Enxerguei os pontos de problema dentro do intervalo, eu retiro. Eu saio retirando. Eu digo, aqui não é interessante, aqui também não. Aí você vai deixar um intervalo mais bonito, ou seja, aquele intervalo mais palpável. A ideia é essa, você vai melhorar aquele conjunto onde a sua sequência de funções está acontecendo. Essa é a ideia. Agora, quando ele dá o intervalo, realmente você vai só olhar, dizer, aqui dá, não dá, para cá tá ruim, para cá tá bom. Agora, se ele não der, você tem que ir atrás e ver o maior conjunto possível onde tem alguma coisa boa acontecendo. E jogar fora o que não presta. No caso aqui, eu teria que jogar fora esse pontozinho x igual a 1 aqui. Ou aproveitaria para cá, ou aproveitaria para cá. Mas o todo não dá para aproveitar, pessoal. É isso que eu estou dizendo. Então, vocês já viram que a recíproca não vale. Mas o bom, pessoal, é que você pode aplicar o teorema 1 e olhar para tudo isso via continuidade, mas também você pode recorrer a um outro teorema, que é o teorema número 2, que ele também lhe dá uma informação muito útil a respeito da convergência uniforme, que é simplesmente você calcular a integral daquela função no intervalo que você está considerando. Então, fiz o teorema 1, não consegui chegar a nenhuma conclusão. Eu posso tentar o teorema 2. Então o teorema 2 me diz o quê? Seja f, aqui o detalhe, pessoal. A minha f está definida em um intervalo limitado e fechado AB. Sem isso aqui não vale. Chegando em R. Essa minha função ela tem que convergir pontualmente para uma função. Ela converge pontualmente. Não, ela é limite de uma convergência pontual de uma sequência de funções. É isso mesmo. Pronto. É isso. Essa minha função f, ela é limite de uma convergência pontual da sequência de funções f índice n de x. Essas minhas f índice n, elas têm que ser contínuas nesse mesmo intervalo AB, limitado e fechado. Se não for assim, eu não vou aplicar esse teorema. Então,
Com essas condições, pessoal, se a convergência aqui ela for uniforme, nesse intervalo, então quando eu calcular o limite da minha função f de x aqui no intervalo de a a b, isso aqui é a mesma coisa que você calcular o limite fazendo m tender ao infinito na integral de a a b de cada uma das suas f índice n de x dx. Ou seja, se eu conseguir passar o limite dessa minha integral para fora, então essa convergência ela é uniforme. Então, se a convergência é uniforme, eu posso passar esse limite para fora, certo? Então, se a convergência é uniforme, eu posso passar esse limite para fora. É isso que eu estou dizendo. Então, aqui já é outra maneira de você verificar. Porque, cheguei lá, consegui encontrar continuidade, não consegui concluir nada. Mas eu posso apelar para o teorema 2. Será que eu posso passar esse limite para fora? Se eu não conseguir passar o limite para fora, alguma coisa vai falhar. E o que vai falhar é que a convergência ela não pode ser uniforme nesse intervalo. Então, por lá você já tem um refinamento e por aqui você tem uma melhoria desse seu refinamento, pessoal. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, então o que fizemos aqui foi só isso, pessoal. Você passou a integral aqui de AB da função f de x dx tem que ser igual ao limite quando n tende a infinito da integral de AB de f índice n de x dx. Foi só isso o que fizemos. Por exemplo, vou pedir aqui uma outra página. Fazer o seguinte exemplo. Então, vamos verificar se temos a seguinte convergência uniforme. Então, verifique se a nossa sequência de funções, a nossa f índice n de x, é a seguinte sequência de funções, pessoal. É a sequência n x elevado a n que multiplica 1 menos x elevado a n. Verifique se essa sequência de funções ela converge uniformemente. Se ela converge faltou uma palavra. Uniformemente. Aqui eu vou considerar o intervalo de 0 a 1, pessoal. Intervalo de 0 a 1. Verifique se isso aqui acontece. Converge uniformemente em 0 a 1. E aí, pessoal? Então, o primeiro passo é enxergar a convergência pontual. Esse é o primeiro passo. Então, vamos lá. Vamos lá. A convergência pontual se resume a você entender, ou melhor, estudar a convergência de uma sequência numérica. Então, pontualmente, o que acontece? Pessoal, como é que eu começo isso aqui? Intervalo é de 0 a 1, vou começar tomando x igual a 0. Então, para x igual a 0, o que acontece? A minha f índice n de 0
ela será n vezes 0 elevado a n, que multiplica 1 menos 0 elevado a n. Tudo isso aqui é igual a zero, pessoal. Então, quando eu faço n tender ao infinito, eu estou fazendo n tender ao infinito na sequência constante igual a zero. Esse limite, sem nenhuma dificuldade, ele vai para zero. Aí agora eu vou olhar para os pontos que estão entre 0 e 1. Então, quando o meu x for maior do que 0 e quando ele for menor do que 1, a minha sequência de funções f índice n de x será simplesmente n vezes x elevado a n, que multiplica 1 menos x elevado a n. Aí agora eu faço n tender ao infinito. Lembrando que o nosso x está entre 0 e 1, pessoal. E esse x entre 0 e 1 está fixo. Então, daí, o limite, quando n tende a mais infinito, da minha sequência de funções f índice n de x, é eu fazer o limite quando n tende a mais infinito, da expressão de o quê, né, pessoal? N, que multiplica x elevado a n vezes 1 menos x elevado a n. Aí, pessoal, como o nosso x está entre 0 e 1, olha o que acontece. Se eu faço n tender ao infinito, x elevado a n vai para onde? Vai para zero, vocês concordam com isso, né? Aqui também vem para zero. Então, esse limite vai para onde, pessoal? Vai para zero. O que vai ficar 0 vezes 1, que é igual a zero. Ficou faltando simplesmente eu olhar para x igual a 1. Ah, então para x igual a 1, a minha sequência de funções f índice n de 1, ela será a função n que multiplica 1 elevado a n vezes 1 menos 1 elevado a n. Tudo isso aqui é n que multiplica 1 menos 1, que é igual a zero, pessoal. Então, quando eu faço n tender ao infinito, fazendo n tender a infinito, a minha f índice n de 1, isso aqui é simplesmente o limite quando n tende a infinito, da minha sequência constante igual a zero, que é igual a zero. Legal? Porque agora eu conheço quem é a função f. Eu posso definir a função f. A função é justamente a função cuja imagem são esses limites. Então, a minha função que eu vou definir agora. Deixa eu escrever aqui. Assim, definimos a minha f de x, que é o limite quando n tende a mais infinito, da minha sequência de funções f índice n de x. Defino essa minha sequência, essa minha função, através desse limite pontual, onde quem é a cara dessa função, pessoal? Onde, vamos lá, deixa eu olhar. Ah, se meu x for igual a zero, a minha f de x será igual a zero. Quando o x estiver entre 0 e 1, a minha f terá imagem igual a zero. Quando o meu x for igual a 1, a minha f também terá imagem igual a zero. Então, onde essa nossa f de x, ela é simplesmente identicamente nula. Essa é a nossa função. E aí, pessoal? Essa função ela é contínua. As f índice n também são contínuas. Então, o teorema 1 aqui ele já não é mais aplicável.
Eita, pessoal, e agora? Então eu escrevo assim, como cada f índice n de x e a própria f de x são contínuas? Então, o teorema 1 não apresenta nenhuma falha, pessoal. O teorema 1 não apresenta falha ou brechas. Então, eu não vou mais aplicar o teorema 1 para tentar entender o comportamento dessa minha função uniformemente, não. Aí eu vou recorrer ao teorema 2. Então, agora, vamos recorrer ao teorema 2. Então, pessoal, aplicar o teorema 2 significa o quê? Professor, eu não Diga, entendi por que que não dá certo não dá certo o 1, o teorema 1. porque assim, ó, a sua função f, ela é contínua. Não é que não dá certo o teorema 1. Ele não apresenta falhas. Ou seja, as hipóteses do teorema 1 são verdadeiras. Ou seja, não tem por que eu dizer, alguma coisa está errada que não vai valer o teorema 1. Não tem. Ele não apresentou falhas. Para apresentar falha, a função f teria que ser descontínua em algum ponto. Aí sim, apresentaria falha e eu não poderia concluir que a minha convergência é uniforme. Ah, tá. Então ele tá valendo. Então com ele já seria suficiente aí para dizer, né? Certo? Ele está tudo bonitinho com ele aqui, não tem nenhum problema. Isso aqui continua tudo legal. Eu tenho continuidade tanto na sequência de funções como na função. Ele está bonitinho, redondo. Então eu quero encontrar uma falhazinha que é para me poder dizer que naquele ponto que eu encontrei a falha, eu não tenho continuidade uniforme. É isso que me interessa. Mas ele está bonito, está redondo aqui. Ele pode fazer as contas com ele. Eu só não consigo concluir que a convergência não é uniforme. Não consigo. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Ou não? Tá variando de 0 a 1, né? De 0 a 1. Ok. 0. É isso Ficou mesmo. claro. Então vamos lá, pessoal. Professor, se todos os meus resultados eles forem para um valor só, independente que seja zero, se eles forem para qualquer outro valor, seja um ou seja um número maior que um, eu vou continuar com essa convergência uniforme do primeiro teorema e eu vou dizer que ele está redondo também ou só é para valores igual a zero? Deixa eu entender sua pergunta. Você tem que... você tem uma convergência que vai para uma função constante, não é isso? Isso. E você quer ver... Deixa eu explicar melhor. Quando a gente fez o teste para x igual a zero, 0 menor que x menor que 1 e x igual a 1, eu encontrei todos os valores zero, né? Agora, se eu encontrasse valores maiores que zero, por exemplo, em todos, ainda ia continuar valendo esse mesmo resultado? É porque depende muito da cara da sua função, Vitor. É porque você pode, sei lá, encontrar um valor igual a 3, é constante igual a 3. Em todos os testes. Aí, em todos os testes, 3. Mas aí tem que olhar direitinho como é que está a expressão. Porque, sei lá, se você, por exemplo, pegasse x elevado a n mais 3, por exemplo. X elevado a n mais 3, pontualmente essa minha sequência de funções vai para 3. Se o x está entre 0 e 1, ela vai para 3.
é identicamente igual a 3, a função f de x no intervalo de 0 a 1. Deixa eu escrever ela aqui, Vitor. Essa função aqui, ó. A f de x, que é a x elevado a n mais 3. Aqui, se o meu x está entre 0 e 1, essa minha função, ela vai, que é fn, essa minha função, ela vai para 3. Então, você tem que f de x é o limite, quando n tende a mais infinito, da minha f índice n de x, que é igual a 3. Isso aqui acontece. Certo? Mas se você quer olhar para essa função com x igual a 1 aqui, eu teria que pensar na imagem da minha função f de x quando x é igual a 1. Só que quando x é igual a 1, ela também é constante igual a 4. Só que se eu me aproximar dessa minha sequência de funções pela esquerda aqui do meu 1, ela continua indo para 3, ela não vai para 4. Então, eu tenho uma descontinuidade, porque se eu me aproximar pela esquerda de x igual a 1, eu não vou para 3, eu vou para 4. Eu não vou para 4, eu vou para 3. Então, ela é constante diferente de 0, mas eu não tenho continuidade nesse intervalo aqui todo, não. Se eu colocar aqui menor ou igual a 1, já vai dar uma falha. E não é 0. E continuando, pessoal. Então, o teorema 1 está tudo bonito, ficou redondo, não dá para concluir nada com o teorema 1. Ou seja, eu posso usar ele, que ele está sempre sendo bem elegante aqui, não falhou nada, não tem nenhuma brecha no nosso intervalo. Mas eu posso recorrer ao teorema 2. Ou seja, eu tenho aqui a convergência pontual, eu quero verificar se essa convergência é uniforme. Mas para que ela seja uniforme, isso aqui tem que ser verdade, pessoal. Ou isso aqui, é a mesma coisa. Então, vamos testar se essas integrais são as mesmas. Vamos lá. Então, aplicaremos o teorema 2. Então, de fato, com efeito, não é? Deixa eu recorrer aqui ao teorema 2. Então, quando eu aplicar o teorema 2, se você integrar no intervalo de 0 a 1, a função f de x dx, isso aqui é você integrar no intervalo de 0 a 1, a função identicamente nula. Isso aqui é igual a 0. Porém, quando você integrar no intervalo de 0 a 1, cada uma das f índice n de x dx, é você integrar no intervalo de 0 a 1, a função n... como é que é a função? Deixa eu recorrer aqui. A função nx elevado a n, que multiplica 1 nx elevado a n. É isso mesmo. É você integrar no intervalo de 0 a 1, a função nx elevado a n, que multiplica 1 menos x elevado a n dx. Se você integrar cada uma dessas funções, o que vamos conseguir, pessoal? Eu posso quebrar isso aqui na integral de 0 a 1 de nx elevado a n menos n que multiplica x elevado a 2n, tudo isso aqui dx, que ainda é igual a n que multiplica x elevado a n mais 1 sobre n mais 1,
menos n que multiplica x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Tudo isso aqui variando de 0 a 1, pessoal. Isso aqui é igual. Quando o x for igual a 1, eu obtenho simplesmente n sobre n mais 1 menos n sobre 2n mais 1. Quando x for igual a 0, essa expressão vai zerar e essa expressão vai zerar. Correto? Então, aqui é o nosso... Posso melhorar isso aqui? Posso, né? Eu posso escrever 2n mais 1, que multiplica n mais 1. Aí aqui fica simplesmente 2n... Fica o quê, né, pessoal? Fica 2n, fica 2n ao quadrado mais n, menos n ao quadrado menos n. Vamos lá. Fica assim, né? Fica 2n ao quadrado mais n, menos n ao quadrado menos n. Esse e esse vão embora. 2n ao quadrado menos n ao quadrado fica simplesmente n ao quadrado. Então, isso aqui ficou simplesmente n ao quadrado, no numerador. Isso aqui sendo verdade para todo n natural, pessoal. Qual é o próximo passo? É eu fazer n tender ao infinito. Então, daí... Quando eu faço n tender ao infinito, na expressão da integral de 0 a 1, do nosso f índice n de x dx, é a mesma coisa de fazer n tender a infinito, na expressão de n ao quadrado, sobre 2n mais 1, que multiplica n mais 1. Mas esse limite vai para onde, pessoal? Aqui vai ficar 2n ao quadrado. Coloco n ao quadrado em evidência. Isso aqui vai para 1 meio. Ou seja, a integral de 0 a 1 da função f de x dx é diferente do limite quando n tende a mais infinito da integral de 0 a 1 de f índice n de x dx. São diferentes. Isso aqui não aconteceu. Se isso aqui não acontece, pessoal, é porque o teorema falhou. Mas o teorema falhar significa dizer que uma das hipóteses não são verdadeiras. Então eu vou poder concluir que essa convergência ela não pode ser uniforme, pessoal. Então a convergência ela é pontual, mas não pode ser uniforme nesse intervalo AB. Portanto, essa convergência não pode ser uniforme. Portanto, 0 igual ao limite quando n tende a mais infinito de x elevado... Não é essa a função. É n... Não, como é que é? Deixa eu verificar aqui, eu esqueci. É n... x elevado a n que multiplica... que é n, x elevado a n, que multiplica 1 menos x elevado a n. Isso aqui não é uniforme, pessoal. É pontual, mas não é uniforme.
Diga, Vitor. E, professor, foi sem querer que abriu. Certo, pessoal? Então, esses teoremas eles vão ajudar vocês. Diga. E eu não entendi, não. Agora bagunçou foi tudo. Porque se o teorema 1 tinha dado certo, e não significava dizer que a convergência era uniforme, não. Não. Pois é, assim, ó. O que eu disse que o teorema dá certo é que estava redondo a conclusão do teorema, ou seja, deixa eu voltar ele aqui. Tá aqui, pessoal. Ele é tipo o teste da divergência, né? Só serve para divergir. Só para divergir, é isso mesmo. Ou seja, o que o teorema 1 foi verdadeiro, porque ele está redondinho. Ou seja, a minha sequência pode convergir de modo pontual, ele está dizendo. Então, se ela converge de modo uniforme, então essa minha f ela é contínua. Aí eu verifiquei, será que a minha f é contínua? É. Então, se a minha f é contínua, eu jogar aqui nas hipóteses do teorema, eu não vou ter nenhuma falha aqui na questão da convergência uniforme, não. Eu não vou ter, ou seja, se eu assumir que a convergência é uniforme, ele não vai me dar nenhuma falha. Mas eu não sei se essa convergência é uniforme, não. Eu não sei. Ou seja, se ela for uniforme, o teorema 1 está bonitinho, está redondo ele. Se ela for uniforme, pessoal. Mas eu não sei se ela é uniforme. Eu só estou dizendo, se ela for uniforme, então o teorema 1 está redondo, não falhou nada. Que é o contrário desse exemplo que eu acabei de fazer para vocês aqui. Se ela é uniforme, para esse teorema, para esse resultado aqui, para esse exemplo, se ela é uniforme, então a minha função f teria que ser contínua. Eu não sei se ela é uniforme. Por exemplo, se for uniforme, isso aqui acontece. Professor, então, esse meu primeiro teorema, se ele der uniforme, o microfone está ligando e fechando só. Se esse meu primeiro teorema ele der uniforme, já é um sinal para a gente ficar atento que tem alguma coisa errada, né? É melhor você pensar assim, pessoal. Eu vou usar os teoremas. É porque assim, esses dois teoremas tem duas maneiras de você utilizar eles. Ou realmente para verificar a continuidade da função f, verificar mesmo. Você sabe que tudo aconteceu, já posso garantir que minha função f é contínua. Essa é uma maneira de utilizar, que é a maneira óbvia. As minhas f índice n são funções, ela converge pontualmente para f, e a convergência é uniforme. Então, eu posso concluir de imediato que f é contínua. Essa é a maneira de verificar, ou melhor, de utilizar o teorema 1, que é a maneira óbvia. É você dizer que a função f é contínua. Essa outra maneira que eu estou dizendo a vocês é a negação do teorema 1. A negação. O que seria a negação do teorema 1? Tá aqui, vamos escrever aqui, pessoal. O teorema 1 diz o seguinte, né? A implica B. Aqui é o teorema 1. A negação do teorema 1 é dizer que não A implica não B, implica não A. Essa é a negação. Então, o que estamos fazendo é tentando refinar esse intervalo a fim de encontrar problemas onde não ocorre convergência uniforme. Então, eu vou utilizar a negação. Não B implica não A. O que significa não B implica não A? Eu vou ter uma descontinuidade na função f, e essa minha descontinuidade vai dizer que a minha convergência não é uniforme. Descontinuidade implica em convergência não uniforme. Porém, continuidade, está tudo redondinho, não tem nenhuma falha, pessoal.
Descontinuidade implica convergência não uniforme. Mas continuidade não implica convergência uniforme, não, pessoal. Então, você vai olhar para essa função e enxergar a descontinuidade. Porque onde você enxergar a descontinuidade, você consegue concluir que a convergência não é uniforme. Mas se você enxergou que tudo era contínuo, então está tudo redondo. Eu não posso concluir nem que a convergência é uniforme e nem que a convergência não é uniforme. Eu não posso concluir nenhuma coisa e nem a outra. Eu só tenho que tudo está bonito, está redondo, não falhou nada. Ah, professor, mas se não falhou nada é porque a convergência é uniforme? Não. Não é isso. Se não falhou nada, eu estou dizendo que se ela for uniforme, está de acordo com o teorema 1. Mas eu não sei se ela é uniforme. Se ela for uniforme, estamos dizendo de teorema 1. É isso que eu estou dizendo a vocês. Então, é melhor você olhar para ela no sentido de identificar os pontos onde não acontece isso. Quem são esses pontos? De descontinuidade. Mas se tudo der certo, se for contínua, eu não vou concluir nem que a convergência é uniforme e nem que a convergência não é uniforme, pessoal. Eu não posso concluir isso. O teorema está redondo, tá. Mas eu não consigo concluir, não. Aí eu passo para o teorema 2. Foi o que eu fiz. Então, olhe para o teorema 1 e encontre os pontos onde a função f é descontínua. Essa funçãozinha aqui. Aonde ela é descontínua, eu não tenho convergência uniforme. Ah, professor, mas ela é contínua. A convergência é uniforme? Não. Eu não sei. Se for uniforme, tá bom, tá maravilha. Tá tudo de acordo com o teorema 1. Tá tudo de acordo com ele. Tá redondinho, pessoal. Mas eu não sei, eu não consigo concluir se ela é uniforme só pelo teorema 1, não. Eu consigo dizer que não é, mas que é, não, pessoal. Ah, então como o teorema 1 funcionou de modo redondo? De modo redondo significa o quê? Não teve nenhuma falha. Eu não consigo concluir que ela é uniforme ou não. Eu vou para o teorema 2. Quando eu apliquei o teorema 2, ele falhou. Ah, como ele falhou, então agora eu posso concluir que essa convergência não pode ser uniforme. Foi o que fizemos aqui, pessoal. Então a convergência ela não é uniforme. E se o 2 desse certo? Ah, se o 2 der Eu certo? queria concluir que Aí, deu certo, pronto. Que seria a recíproca. Eu não posso afirmar que essa convergência é uniforme, não, pessoal. Eu não posso. Eu aí eu teria que continuaria sem poder afirmar nada. aí eu teria que recorrer à definição. Não teria jeito. Definição mesmo. Não daria para afirmar aqui, não. Certo? É bem sutil isso aqui, pessoal. Você tem que ficar mesmo bem atentos. Bem atentos mesmo. Porque é desse jeito. Aí tem mais um teorema. Professor, resumindo, para eu descobrir realmente se é uniforme a convergência, é só pela definição. É para dizer que converge uniforme, sim. É isso mesmo. Mas aí você pode simplesmente... Porque nem sempre aplicar a definição de modo imediato é tranquilo, não, pessoal. Você tem que refinar o máximo possível para poder, sei lá, enxergar uma luz e dizer, não, vou olhar para cá porque aqui vai dar certo. Para não gerar conclusões erradas se você olhar um intervalo muito grande, por exemplo. Professor, mostra de novo aí a integral do f de n. A integral do f de n. Deixa eu olhar aqui. Aqui. Ok, obrigado. Aí, pessoal, temos mais um teoreminha, que é o chamado teorema de derivação termo a termo. Então, o que vai nos garantir o teorema de derivação termo a termo? É o seguinte, que é o teorema 3. Então, o teorema 3 ele garante o seguinte, pessoal.
Então, eu tenho f índice n, uma sequência de funções de classe 1. Vocês recordam que é uma função de classe 1? É uma função cuja sua derivada é contínua. Essas são as funções de classe 1. Então, a minha função é de classe 1 em um intervalo i. F e g, funções definidas nesse mesmo intervalo i, onde a f e a g, pessoal, são funções dadas da seguinte maneira. A f, ela representa a convergência pontual da minha sequência de funções f índice n, e a g, ela representa a convergência pontual da sequência de funções formada pelas derivadas da função f. Aqui tem duas funções. Então, diante disso, se a sequência de funções formada pelas derivadas da função f convergir uniformemente para a função g, então eu garanto que eu posso derivar a minha função f aqui, ela seria igual à função g, pessoal. Ou ainda, eu aplico o limite fazendo n tender ao infinito aqui nas minhas f índice n e derivo. Eu posso colocar esse limite para fora e aplicar o limite simplesmente às derivadas das minhas funções f índice n, pessoal. É isso que ele garante. Certo? E mais, se isso acontece, essa convergência aqui é uma convergência uniforme, pessoal. Essa aqui, ó, ela é uniforme. Se isso tudo acontece. Você olhou para as derivadas apresentam uma convergência uniforme. Então, essa derivada apresenta uma convergência uniforme. Isso aqui é verdade? Não tem jeito. A f também tem que convergir de modo uniforme. É isso que estamos dizendo. Por exemplo, o exemplo é o seguinte. Por exemplo, verifique o seguinte, pessoal. Verifique se o limite, quando n tende a mais infinito, da minha sequência de funções seno de nx sobre n, aqui derivado, se isso aqui é igual ao limite quando n tende a mais infinito do seno de nx sobre n derivado. É isso que eu quero verificar. Será que isso aqui é verdade? Então, eu vou chamar, seja, f índice n de x, a sequência de funções seno de nx sobre n, aqui com x real qualquer, para colocar aqui nas hipóteses do teorema, vou considerar um intervalo, pode ser intervalo qualquer, pessoal. Não precisa ser um intervalo limitado e fechado, não, né? Então, isso aqui sendo verdade para todo n. Pontualmente, essa sequência de funções, ela converge, pessoal. Pontualmente, o que temos pontualmente? Vamos ver o que acontece de modo pontual. Então, pontualmente, o limite, quando n tende a mais infinito, da minha f índice n de x
é simplesmente o limite quando n tende a mais infinito de seno de nx sobre n. Aí o que acontece, pessoal? A função seno de x ela é uma função limitada. A função 1 sobre n, quando n vai para infinito, ela vai para zero. Isso aqui vai para zero. Verdade? Isso aqui é zero? Ou não, pessoal? Isso aqui acontece. Então, daí, você pode simplesmente escrever f de x igual ao limite, quando n tende a mais infinito, do seno de nx sobre n. Isso aqui de modo pontual. Isso aqui acontece. Porém, pessoal, vou olhar agora para a derivada dessas minhas sequências de funções. Porém, eu vou olhar aqui para as derivadas das sequências de funções. O que vai acontecer? Porém, quando você deriva cada uma dessas sequências de funções, você vai estar derivando em relação à variável x, a função seno de nx sobre n, mas derivar isso aqui é encontrar a função cosseno de nx. Ou seja, se você olhar pontualmente para essa sequência de funções, ou seja, pontualmente, o limite, quando n tende a mais infinito, das minhas f índice n de x, é eu aplicar o limite fazendo n tender a mais infinito na função cosseno de nx, pessoal. E aí, pessoal? Esse limite vai para onde? Esse limite ele vai ficar alternando entre... ele vai poder ser igual a 1, menos 1 ou 0, porque você consegue tomar subsequências e fazer essas subsequências irem para 1, para menos 1 ou para 0, pessoal. Esse limite aqui ele não existe. Ele não existe, embora a sua sequência de funções seja de classe 1. Perceba? A sua sequência de funções de classe 1, mas eu não consigo concluir que quando eu aplicar o limite da derivada é igual... não, quando eu aplicar a derivada do limite é igual ao limite da derivada dessa minha sequência de funções. O que está falhando é porque as minhas derivadas não convergem uniformemente para um valor, para uma função g, pessoal. Então, note que... melhor assim. Embora as nossas f índice nx, que são as funções seno de nx sobre n, elas sejam de classe 1, não ocorre o seguinte, pessoal, que o limite, quando n tende a mais infinito, das f índice n de x derivado, isso aqui seja igual ao limite, quando n tende a mais infinito, da f índice n de x derivado. Isso aqui não acontece.
que esse limite aqui não vai existir. Embora esse aqui seja zero. Isso aqui não ocorre. Então essa verificação aqui, ela é falha, pessoal. Ela é falha. E se ela é falha, e se eu olhar aqui para o teorema 3, alguma coisa vai falhar aqui. Ou isso aqui não é verdade, ou isso aqui não é verdade de modo uniforme. Só que isso aqui é verdade, pessoal. Aqui você tem que é verdadeiro. Então, o que vai falhar é que isso aqui não vai acontecer de modo uniforme. Então, você conseguiu novamente dizer que isso aqui não me dá convergência uniforme. Perceba. Melhor, nem pontual não é. Então, você pode também tentar usar o teorema 2, teorema 3 de duas maneiras. Ou para verificar que isso aqui é verdade, é uma maneira de utilizar ele, que é útil essa maneira aqui. Ou para você conseguir concluir que isso aqui não acontece de modo uniforme, pessoal. Você pensou na sequência de funções e enxergou ela como uma derivada. E consegue concluir. E olhando ela como uma derivada, falhou isso aqui, então ela não converge de modo uniforme. Certo? Então é outra maneira de você verificar. Então esse teorema 1, 2 e 3, você pode utilizar de duas maneiras, pessoal. A maneira mais prática, mais óbvia, vocês vão guardar as informações para utilizar mais na frente para entender o comportamento de séries de funções, certo? A maneira óbvia de utilizar o teorema 1, 2 e 3. Essa outra maneira para negar a convergência uniforme, ela é mais palpável agora para vocês utilizarem sequência numérica. Mas são essas duas maneiras que você tem que utilizar esses teoremas. Certinho?